Efeito espectador. Efeito do espectador ou difusão de responsabilidade é um fenômeno observado em psicologia social, descrito pela primeira vez por John Darley e Bibi Latten, em um estudo de 1968, que aponta para o fato de que a presença de outras pessoas diminui as chances de uma pessoa intervir em uma situação de emergência. Porque pessoas que testemunham uma tragédia nem sempre ajudam. Efeito Genovese, atualmente mais chamado de efeito espectador. O nome vem do assassinato de Kitty Genovese, uma garota de 28 anos, em 13 de março de 1964, em Nova York. Durante meia hora, ela foi estrupada e esfaqueada. O criminoso ainda voltou à cena 10 minutos depois, para terminar de matá-la. Segundo os registros, 38 pessoas testemunharam o ataque e não fizeram nada. Quatro anos depois, os professores de psicologia John Darley e Bibi Latten analisaram o caso para tentar definir que causas e condições levam o indivíduo a decidir não ajudar o próximo. Em um dos experimentos em uma sala fechada, um ator fingia passar mal diante da cobaia. Quando a cobaia estava sozinha, ela ajudava em 70% das vezes, mas se estava num grupo com outros atores que sabiam do teste, a taxa de socorro caía para 40%. Ou seja, quanto mais pessoas testemunhando o problema, possivelmente, maior a chance de a passividade continuar. O efeito espectador consiste em, quanto maior o número de pessoas presente, menor a propensão de elas intervirem para ajudar alguém em dificuldade. Mas o efeito, obviamente, não é justificativa para quem não ajuda agora. As pessoas preferem fotografar e filmar, em vez de ajudar. No início de 2021, saiu uma matéria no G1 no qual passageiros filmaram uma mulher sendo estuprada em metrô, nos Estados Unidos, na cidade da Filadélfia, e não chamaram socorro. Ela foi violentada durante 45 minutos e ninguém interferiu ou chamou a polícia, mas algumas pessoas seguiram filmando o crime. A psicóloga Odileia Maura Silva afirma que falta as pessoas se colocarem no lugar do outro e reagirem. Diante de uma situação de risco, o cérebro trava, luta ou fuga. Eu paraliso ou saio correndo. O que acontece é que quando a gente não se coloca no lugar do outro, vira espetáculo. Estamos em um lugar de espetáculo, porque está acontecendo com ela, com ele, e não comigo. Jane Doe, de Richmond High. Artigo principal: estupro de gangue em Richmond High School, de 2009. Em 24 de outubro de 2009, uma aluna da Richmond High School foi estuprada por uma gangue e espancada por um grupo de meninos e homens, depois que um colega a convidou para um pátio escuro do lado de fora do baile de boas-vindas da escola. Foi relatado que ela foi tratada com educação e bebeu conhaque com o grupo antes do ataque acontecer, que durou 2 horas e meia antes de uma jovem notificar a polícia. Até 20 pessoas testemunharam o incidente, com vários torcendo e filmando. Ela foi hospitalizada por arranhões
e hematomas em todo o rosto e corpo, e posteriormente cicatrizes de queimaduras de cigarro nas costas, bem como quadris que regularmente saltam do lugar. O caso atraiu indignação em todo o país. Existem 6 fatores que criam o efeito espectador. Vejamos. O primeiro, suposição de ajuda. A ideia de que outras pessoas que estão observando o acontecimento ajudarão a vítima. 2. A tendência de interpretação equivocada. A percepção de que a situação não seja tão séria, já que outras pessoas não estão reagindo. 3. Difusão de responsabilidade. Fenômeno em que o senso de responsabilidade para ajudar o espectador diminui, conforme aumenta o número de testemunhas. Se possível, dividir a responsabilidade pelo ocorrido com outros espectadores, a pressão para intervir cai consideravelmente. Sensação de inadequação social. É a crença de que, caso você seja o ajudar, se sentirá esquisito diante dos outros. 5. Busca por pistas sociais. A decisão inconsciente de não desafiar o grupo leva o indivíduo a, antes de auxiliar, checar como os outros estão se comportando. Ambiguidade das situações. É a incerteza na avaliação do risco e das consequências para o indivíduo, caso ele preste socorro. O efeito espectador alega que, em situações como um assalto ou esfaqueamento, é menos provável que passantes entre em ação se houver um grande número de pessoas na área. Como diminuir o efeito do espectador? Um estudo mostrou que a simples disseminação de informações sobre o mecanismo do efeito do espectador impediria sua implantação em situações de necessidade de assistência. No plano jurídico, a noção de não assistência a uma pessoa em perigo, ou ainda mais positiva, de obrigação de assistência, tenta contrariar o efeito de espectador, que alguns também associam à anomia. No nível individual, uma vítima em crise pode neutralizar o efeito espectador, apontando para uma pessoa específica na multidão e pedindo ajuda, francamente, em vez de chamar as pessoas ao seu redor. Agir dessa forma coloca toda a responsabilidade nessa pessoa específica e evita qualquer sentimento de responsabilidade. A conclusão dos autores é de que o compromisso prévio gera um espectador mais responsivo. Estudos subsequentes de Darley e Latene, na década de 70, mostram também que a forma como o espectador era solicitado a ajudar na situação influenciava o seu comportamento, mas pessoas ajudavam quando a vítima solicitava a ajuda do espectador pelo nome, quando uma justificativa para a ajuda era dada ao espectador, as chances de ele intervir também aumentavam, se comparadas a um pedido de ajuda sem nenhuma justificativa apresentada. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein. E é isso. Até a próxima.